Esse é o processo de defesa de tese, então, da aluna Gláucia Guest Pivetta. Ela é discente do programa de pós-graduação em Engenharia Civil, da UFSM, e hoje ela vai apresentar, então, no processo final, a sua tese, que se intitula Remoção de Poluentes e Controle Quantitativo de Águas Pluviais através de biorretenção. Como membros da banca avaliadora do trabalho da Gláucia, nós temos a professora Delmira Beatriz Wolff, da UFSM, a pesquisadora Jordana Georgin, que é a pós-doutoranda da UFSM, o professor José Rodolfo Scarati Martins, professor da USP, e o professor Márcio Giacomoni, da Universidade do Texas, em San Antônio. Então, eu gostaria de agradecer muito a participação da banca na avaliação do trabalho da Gláucia, os demais membros que aqui se fazem presente, prestigiando a apresentação do trabalho da Gláucia. E, nesse momento, então, a Gláucia dispõe de um tempo aí de 40, 45 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho, e depois nós vamos passar aí para um processo de arguição. Então, muito obrigada a todos, e a palavra é sua, Gláucia. Está aparecendo a apresentação? Sim. Então tá. Bom, a minha tese, então, ela é intitulada Remoção de Poluentes e Controle Quantitativo de Águas Pluviais através de biorretenções. Como a professora Rutineia já apresentou, então, a comissão examinadora é formada pela professora Delmira e pela Jordana, aqui da UFSM, e pelos professores José Rodolfo e Márcia como membros externos. Assim como a apresentação do documento, então, da tese, eu organizei essa apresentação em capítulos temáticos, sendo que o capítulo temático 1, ele traz uma fundamentação teórica, né, onde foi abordados os principais aspectos de conceituação da biorretenção. No capítulo temático 2, foi feita uma análise bibliométrica com o objetivo de investigar as principais lacunas de conhecimento sobre os estudos com biorretenção. Aí, então, a partir desse capítulo temático, foi desenvolvido o capítulo temático 3, que enfocou no diâmetro das colunas de biorretenção, e o capítulo temático 4, que abordou a modificação da mídia filtrante a partir da adição do bagaço da cana-de-açúcar. E, por fim, então, é apresentada uma conclusão com os principais achados, né, sobre a pesquisa, as limitações, recomendações e contribuições da pesquisa. Então, antes de adentrar nos capítulos temáticos, né, eu preciso comentar dos recorrentes problemas, né, oriundos do crescimento do desenvolvimento urbano, né, na drenagem urbana. O aumento das superfícies impermeabilizadas, ele acarreta na diminuição da infiltração e, consequentemente, no aumento do escoamento superficial. Então, a água precipitar, ela entra em contato com diversos poluentes e resíduos que estão depositados nessas superfícies, que acaba gerando um escoamento superficial de baixa qualidade, que vai ter como destino final um corpo hídrico receptor contaminando as suas águas. Então, há muitos esforços para evitar que esse escoamento superficial de baixa qualidade entre em contato com os corpos hídricos. As práticas de gerenciamento de baixo impacto, elas são tecnologias que agem na fonte geradora desse escoamento, né? Contribuindo, então, para manter a condição natural do ambiente. Então, distribuir essas práticas de forma descentralizada ao longo de toda a bacia hidrográfica é a melhor forma de fazer o gerenciamento das águas pluviais. Exemplo dessas práticas são os barris de chuva, os pavimentos permeáveis, telhados verdes e, claro, as biorretenções. Então, uma biorretenção, ela se caracteriza por uma área escavada, que ela é preenchida com camadas filtrantes e cobertas com vegetação. Então, essa concepção da biorretenção, ela favorece a ocorrência de diversos processos naturais, como interceptação, filtração, sedimentação, evapotranspiração, filtração, adsorção, nitrificação, filtração, entre tantos outros processos.
O que faz, então, que as biorretenções sejam uma tecnologia muito promissora no controle da fonte do escoamento superficial. As biorretenções, elas são muito versáteis e flexíveis, né, tanto em termos de tamanho, como localização, configuração e aparência. Né? Essa versatilidade das biorretenções permite que elas sejam instaladas em diversos locais, como inseridas em jardins privados ou públicos, ao longo de vias, calçadas e estacionamento, sendo que elas se integram muito facilmente à paisagem, ao mesmo tempo que estão agindo na gestão das águas pluviais. O bom funcionamento das biorretenções ele é regido principalmente pelo material de enchimento, que ele é crucial, pois ao mesmo tempo que ele deve drenar rapidamente o escoamento, ele deve propiciar um tempo de detenção suficiente para que ocorram os processos naturais de remoção de poluentes. Os materiais de enchimento basicamente são brita, areia e uma mídia filtrante. A cobertura vegetal é a parte visível, né, de uma biorretenção, é um elemento vital para promover a evapotranspiração e para manter as características da mídia filtrante, contribuindo então para a remoção dos poluentes. E ainda a configuração da biorretenção ela será definida a partir de diversos aspectos, como a localização, características do subsolo, a taxa de infiltração do subsolo e a possibilidade de infiltração e recarga do lençol freático. Então, a partir desses aspectos, vai ser definida, então, se uma biorretenção ela vai ser apenas de filtração ou se ela vai ser uma biorretenção de filtração e infiltração e recarga do lençol. Há disponível uma ampla diversidade de pesquisas com biorretenção que abordam diferentes temáticas, né? Então, diante dessa diversidade de estudos, utilizar técnicas bibliométricas ela nos permite identificar as principais lacunas de conhecimento e identificar os principais temas que estão sendo investigados nas pesquisas com biorretenção. Então, o objetivo desse nosso capítulo temático 2 foi utilizar essas técnicas bibliométricas para acompanhar, né, o avanço da ciência em relação aos estudos com biorretenção, principalmente no cenário brasileiro. Então, foi buscado na base de dados da Scopus, pesquisas com biorretenção, que foram realizadas do ano de 2000 a 2021. Os dados obtidos foram trabalhados no pacote Bibliometrics do R e no software VosViewer. A partir dessa análise bibliométrica, foi possível verificar que tem um crescente interesse em pesquisas com biorretenção nos últimos anos. Até o ano de 2003, eram menos de 10 publicações por ano. Já a partir do ano de 2008, começou a ter um crescimento. E a partir de 2019, esse crescimento ainda foi ainda maior. E sendo que os últimos anos, né, são os que mais têm sido realizadas pesquisas com biorretenção. Essa imagem, ela representa a ocorrência de palavras-chave, né, dos estudos com biorretenção. Ela é dividida em aglomerados, sendo que esse aglomerado verde ele relaciona as biorretenções com as práticas de gerenciamento de escoamento e controle do escoamento. O aglomerado azul ele está mais relacionado então ao design das biorretenções, né? Aqui aparecem biorretenções em células e as características de mídia. E o aglomerado vermelho, ele traz mais abordagens sobre remoção de poluentes e as alterações são feitas na mídia para aumentar essa remoção de poluentes. Quanto à distribuição dessas publicações, ela não é bem distribuída, né, ao longo do globo. Apenas 4 países concentram aproximadamente 80% de toda a produção científica mundial sobre estudos com biorretenção, que são os Estados Unidos, China, Austrália e o Canadá. No Brasil, apesar de ser recente e de ter poucas publicações, ele ainda aparece na 10ª colocação do ranking de produção mundial. Então, nós podemos identificar os 2 principais destaques sobre os estudos com biorretenção a partir dessa análise bibliométrica.
Um primeiro destaque é a escala de colunas. Os experimentos realizados nessa escala permitem avaliar os efeitos individuais do componente do sistema. Então, a gente consegue avaliar isoladamente a mídia, que compõe a biorretenção, as espécies e diversificação da vegetação, além de alteração no design das biorretenções. Só que esses estudos eles apresentam uma grande diversificação do tamanho das colunas, né? Então, fica a pergunta de como isso pode estar afetando o comportamento das biorretenções em diferentes diâmetros. Então, a partir disso, a gente trabalhou a hipótese de que o diâmetro das colunas pode, né, afetar o comportamento das biorretenções, que vai ser, então, abordado no capítulo temático 3. E outro principal destaque é a inconsistência na efetividade das biorretenções em remover principalmente o nitrato. Então, muitas pesquisas são feitas visando aumentar essa eficiência de remoção nas biorretenções, né, já que elas são potenciais removedoras. Então, uma alternativa proposta é fazer alteração na mídia filtrante, que foi o que nós trabalhamos, então, no capítulo temático 4. O capítulo temático 3 ele aborda o efeito da dinâmica de escalas de biorretenção, visto que os estudos de biorretenção em coluna existentes eles não são regidos por uma padronização de diâmetros. É possível encontrar na literatura diferentes diâmetros, né, que variam de 100 até 400 milímetros, o que dificulta uma comparação direta entre os resultados. Os maiores diâmetros são defendidos por fornecer uma representação mais realista de uma biorretenção que seria instalada em campo. Já os menores diâmetros, eles são mais flexíveis, né, para variação experimental, e eles requerem menos material para custos de análise e até para montagem dos experimentos. Então, os nossos objetivos nesse capítulo temático 3 foi testar 3 diferentes diâmetros de coluna de biorretenção e avaliar o efeito do intervalo entre dosagens do escoamento pluvial, na umidade da mídia e na capacidade de retenção das biorretenções. Também foi testar esses 3 diferentes diâmetros na eficiência da retenção do escoamento pluvial e testar os 3 diferentes diâmetros na eficiência de remoção de sedimentos e nutrientes que estão presentes no escoamento pluvial. A área de estudo foi a área experimental do grupo de Ecotecnologias, que ele é localizado aqui na Universidade Federal de Santa Maria. As colunas de biorretenção foram construídas a partir de tubulações de PVC. As tubulações foram cortadas, ao fundo foi adicionado um cap e um registro para contenção do escoamento drenado. Essa imagem ela representa né, a concepção das biorretenções. Elas foram, então, realizadas nos diâmetros de 400, 300 e 200 milímetros. A profundidade das biorretenções foi de 600 milímetros, sendo que foram divididos em 100 milímetros de camada de drenagem, que foi composta por brita, 100 milímetros da camada de transição, que foi composta por areia, e 400 milímetros de mídia filtrante. Além de um prolongamento superior transparente, que dava aporte à vegetação, que foi a Chlorophyton comosum. Então, aqui temos imagens da montagem do experimento. Aqui nós temos as colunas de biorretenção, né, sistema de triplicatas, os diâmetros de 400, 300 e 200 milímetros. O preenchimento das camadas, começando pela camada de brita, seguida pela camada de transição, que foi a areia. A mídia filtrante foi composta por 50% de solo local e 50% de areia. Aí essa mistura foi completada, completou a camada filtrante das biorretenções, então elas foram preenchidas até
próximos ao limite, então aí foi feito o prolongamento superior, que foi de PET-G, e a vegetação, e o plantio da vegetação, e após isso a gente completou, então, até o limite da coluna. Aqui nós temos o experimento recém-montado, com a vegetação recém-plantada, e essas duas imagens já mostram a vegetação estabelecida, após um período da montagem dos experimentos, e essa última figura mostra a raiz de uma planta após a finalização do experimento. O regime de escoamento adotado foi o sintético, foi o escoamento pluvial sintético, né? Foi produzido em laboratório. A gente utilizou esse escoamento sintético porque a gente queria um controle das variações na composição e na composição dos poluentes, o que facilitou a execução do experimento. Os poluentes simulados no escoamento sintético foram sedimentos e nutrientes, né, que foram avaliados a partir dos parâmetros sólidos de suspensão, nitrito, nitrato e fosfato. O regime de dosagem do escoamento pluvial sintético ele foi definido com base nos padrões climáticos aqui para a região sul do Brasil, determinado a partir da análise da série de precipitações, o que equivaleu, então, a 15 milímetros de chuva, 2 vezes na semana em cada coluna de biorretenção, o que equivaleu mais ou menos à média da precipitação anual para o município de Santa Maria. O escoamento pluvial sintético ele foi produzido a cada dosagem. Ele foi produzido num laboratório, transportado até o local de experimento. Aí foi mantido essa vegetação constante durante toda a execução do experimento. Ele foi adicionado de forma manual e individual em cada coluna de biorretenção, com o auxílio de um funil e uma mangueira perfurada, que permitiu a distribuição uniforme do escoamento por toda a área superficial da biorretenção, evitando, então, que houvesse um impacto na mídia ou a formação de um caminho preferencial. O efluente drenado pelas biorretenções foi coletado em um reservatório plástico e foi quantificado por meio de uma proveta graduada. Então, a diferença do volume do escoamento que foi adicionado e do escoamento que foi drenado nos deu a capacidade de retenção nos colunas de biorretenção. A análise quantitativa foi feita individualmente para as 9 colunas de biorretenção. Já a análise qualitativa ela foi feita para cada trio de colunas, né? Então, cada triplicata a gente unificou e gerou apenas uma amostra. Eu segui um cronograma de amostragem que foi dividido em 5 momentos ao longo das 14 semanas de execução do experimento. Então, a gente partiu do início, né, que foi o 0%, e aproximadamente a cada 3 semanas, né, contando ali 25, 50, 75 e 100% do tempo da execução do experimento. O escoamento pluvial sintético, ele foi analisado previamente, né, a dosagem nas biorretenções para fazer a caracterização do pH, a turbidez, a cor e da condutividade elétrica. Como era eu que confeccionava o escoamento sintético, eu já tinha conhecido as concentrações de sólidos e de nutrientes. Já para as amostras efluentes, esses parâmetros, então, foram analisados, né? Foram quantificados o sólido de suspensão, nitrito, nitrato, fosfato, pH, condutividade elétrica, cor e turbidez. Então, a diferença entre as concentrações afluente e a efluente nos deu a eficiência de remoção de poluentes das biorretenções. Entrando nos resultados desse capítulo temático, a retenção do escoamento ela foi bem semelhante em todas as colunas, né, independente do diâmetro, sempre superior a 30%, sendo que as colunas de diâmetro de 200 milímetros tiveram uma capacidade de retenção um pouquinho maior. Destaco também a alta variabilidade na retenção do escoamento nas colunas, sempre superior a 50%.
Isso ocorreu principalmente devido ao regime de dosagem que foi utilizado, né, que foi a cada 3 dias ou 4 dias. Quando as biorretenções ficaram 4 dias sem receber escoamento, elas tiveram a capacidade de retenção um pouquinho maior, porque elas tiveram, né, mais tempo para a ocorrência dos processos de evaporação e de drenagem, então a umidade antecedente da mídia era um pouco menor nesses casos. O pH do efluente das biorretenções, ele teve um acréscimo em todas as colunas, mas ele se manteve na faixa de 6 a 7. A cor aparente, ela teve um acréscimo em praticamente todas as colunas, né, em todas as amostragens, independente do diâmetro da coluna. Isso pode ser justificado principalmente pela lixiviação da mídia filtrante, do solo que compôs a mídia filtrante. Isso também pode ter ocasionado o aumento da turbidez e da condutividade, que foi um pouco superior ao valor afluente. A remoção de solo de suspensão ela foi muito constante, semelhante, né, independente do diâmetro da coluna. Todos os diâmetros da coluna removeram mais de 98% de sólidos de suspensão, mostrando, então, que as biorretenções elas são efetivas, né, para remoção de partículas. O nitrito também apresentou comportamento semelhante entre os diâmetros, com remoção superior a 99%. Da mesma forma aconteceu com o fosfato, que ele teve uma remoção bem consistente e semelhante entre os diâmetros. Já o nitrato ele teve um comportamento diferente, né? As colunas de 300 e 200 milímetros foram capazes de remover nitrato em todas as amostragens e tiveram um comportamento bem semelhante, né? Já as colunas de 400 milímetros, elas lixiviaram nitrato até 200% de nitrato nas primeiras amostragens. Com o decorrer do experimento, foi diminuindo. É difícil explicar, né, por que isso aconteceu apenas nesse diâmetro e nas primeiras amostragens, né? Então, a gente associa isso ao acúmulo, né, de nitrato na mídia e pelo funcionamento, né, da biorretenção, que favorece a nitrificação, principalmente aqui nas colunas de maior diâmetro. As principais conclusões desse capítulo é que não foi verificado que o diâmetro das colunas de biorretenção afetou na retenção do escoamento pluvial. Os diâmetros apresentaram um comportamento bem semelhante na remoção de sólidos de suspensão, nitrito e fosfato. Eles também apresentaram um comportamento semelhante quanto ao pH, cor aparente, turbidez e condutividade. Já a remoção de nitrato, né, teve um comportamento diferente nos diâmetros, o que pode estar sendo influenciada pelo efeito escala das colunas de biorretenção. Entrando no capítulo temático 4, a gente aborda a adição do bagaço da cana-de-açúcar na mídia filtrante. Visto que as mídias filtrantes convencionais elas funcionam bem na retenção de sólidos de suspensão e material particulado, né, como a gente viu no capítulo anterior. Mas elas deixam a desejar na remoção de sólidos de poluentes dissolvidos. Só que esses poluentes constituem a maior proporção de escoamento pluvial urbano. Então, tem se intensificado as buscas por alternativa capaz de melhorar a eficiência de remoção desses poluentes dissolvidos nas biorretenções. Então, dentre as alternativas propostas, destaca-se a modificação das mídias filtrantes. Então, o nosso objetivo nesse capítulo temático foi adicionar o bagaço da cana-de-açúcar na mídia filtrante e avaliar, então, o efeito do intervalo entre dosagem do escoamento pluvial sintético na umidade da mídia filtrante e na capacidade de retenção das biorretenções, avaliar a eficiência da retenção do escoamento pluvial em biorretenções com mídia modificada com bagaço de cana-de-açúcar e avaliar a eficiência da remoção de sedimentos e nutrientes
presentes no escoamento pluvial em biorretenções com mídia modificada com bagaço de cana-de-açúcar. O bagaço da cana-de-açúcar ele é um subproduto do processamento da cana-de-açúcar, que é a cultura mais produzida no Brasil. O bagaço da cana-de-açúcar é gerado em grandes quantidades, né? 186 milhões de toneladas por safra, apesar de ter outros aproveitamentos, como queima para geração de energia, fabricação de ração e biodiesel. A utilização do parte, né, desses resíduos é muito subutilizada, o que caracteriza, então, o bagaço da cana-de-açúcar como passivo ambiental. Destaco também que não foi encontrado registros de uso do bagaço da cana-de-açúcar em mídias filtrantes de biorretenção. O bagaço da cana-de-açúcar ele foi obtido de um produtor local. Após o seu processamento da cana, o bagaço foi seco em estufa e triturado, e a proporção de bagaço que foi adicionada na mídia filtrante foi definida a partir de testes preliminares e recomendação de outros estudos. A concepção das colunas de biorretenção ela foi semelhante ao do apresentado no capítulo 3. Elas seguiram, então, um sistema de triplicato, sendo 3 biorretenções do diâmetro de 400, 3 no diâmetro de 300 e 3 biorretenções com diâmetro de 200 milímetros. A profundidade de material de enchimento foi igual, dividida em 100 milímetros de camada de drenagem, que foi composta por brita, 100 milímetros de camada de transição, que foi areia, e a camada de mídia filtrante, que foi modificada com bagaço de cana-de-açúcar, e além do mesmo prolongamento superior e da mesma vegetação. Então, as colunas utilizadas foram as mesmas que foram utilizadas no capítulo anterior. Elas foram desmontadas e montadas do zero, né? Todas os materiais de enchimento foram substituídos. A camada de mídia filtrante foi modificada com bagaço de cana-de-açúcar. E a vegetação utilizada nas biorretenções é a mesma do apresentado no capítulo anterior. Aqui as biorretenções recém-montadas, e aqui nessa imagem F ela já está com a vegetação mais estabelecida e adaptada. Todo o procedimento experimental ele foi igual ao apresentado no capítulo anterior. Os resultados da retenção e remoção de poluentes das biorretenções com mídia filtrante modificada com bagaço de cana-de-açúcar foi comparado com os resultados das biorretenções com mídia filtrante convencional. Apesar, né, dessas etapas terem acontecido em períodos diferentes, os experimentos com mídia filtrante mídia filtrante convencional ocorreram de julho a outubro de 2019, e a mídia com bagaço de cana-de-açúcar de maio a agosto. As proximidades da estação do ano, né, a mesma duração de semanas e as 28 dosagens de escoamento pluvial sintético e o procedimento experimental idêntico, né, nos permitiu fazer essa comparação. As biorretenções com mídia filtrante modificada com bagaço de cana-de-açúcar, elas tiveram uma maior variabilidade na retenção do escoamento, mas as colunas, né, de diferentes diâmetros tiveram um comportamento bem semelhante. Todas as mídia filtrante, tanto a convencional quanto a modificada com bagaço de cana-de-açúcar, apresentaram acréscimos no pH. Essa pode ser justificada pela lixiviação das mídias. Já a cor aparente, ela apresentou decréscimo nas biorretenções com mídia modificada com bagaço de cana-de-açúcar, enquanto que nas biorretenções com mídia convencional, elas tiveram um acréscimo. Então, para esse parâmetro visual, a utilização do bagaço de cana-de-açúcar foi favorável.
A mesma forma, a turbidez, que diminuiu nas biorretenções com bagaço de cana-de-açúcar, enquanto que nas biorretenções com mídia convencional tiveram acréscimo de turbidez. Já a condutividade, né, ela teve acréscimo de valor independente da mídia, sendo que nas biorretenções com mídia modificada, os valores foram um pouco mais elevados. A remoção de sólidos suspensos foi eficaz e constante, independente da mídia filtrante e dos diâmetros analisados. As remoções sempre foram superiores a 98%, mostrando mais uma vez que as biorretenções agem bem na remoção de partículas. A remoção de fosfato foi ligeiramente superior nas biorretenções com mídia convencional, mas as biorretenções com mídia com bagaço de cana também agiram bem na remoção de fosfato, com remoção superior a 94%. E também nós não detectamos nitrito em nenhum momento, em nenhuma amostragem, independente da mídia filtrante, né? Isso pode ser justificado pelo próprio funcionamento da biorretenção, que como ela opera de forma intermitente, ela cria um ambiente aeróbico, né, que é favorável para a ocorrência da nitrificação e dificulta a ocorrência da desnitrificação. Então, provavelmente o nitrito ele foi convertido a nitrato e o nitrato se acumulou na mídia filtrante, principalmente nas biorretenções de 400 milímetros, né, que apresentaram lixiviação de nitrato. Então, a lixiviação de nitrato na biorretenção com mídia convencional, ela ocorreu no diâmetro de 400 milímetros, né, mas que com o decorrer do experimento ela foi cessando. Já na mídia modificada com bagaço de cana-de-açúcar, teve lixiviação tanto no diâmetro de 400 como no diâmetro de 300 e 200. O que indica, então, que a adição do bagaço da cana-de-açúcar pode contribuir, então, com a lixiviação de nitrato. O diâmetro das colunas não afetou a retenção do escoamento nas biorretenções com mídia modificada. A adição do bagaço da cana-de-açúcar aumentou a variabilidade na retenção do escoamento, assim como o bagaço da cana-de-açúcar contribuiu para a redução da cor e da turbidez, mas, por outro lado, o pH e a condutividade tiveram acréscimos a passar pelas biorretenções com mídia modificada, mas isso também aconteceu nas biorretenções com mídia convencional. Independente do diâmetro da coluna e da composição da mídia, as biorretenções removeram eficazmente sólidos suspensos, nitrito e fosfato, e a remoção de nitrato não foi favorecida com a adição do bagaço da cana-de-açúcar. Então, nessa pesquisa foi avaliado em colunas de biorretenção o efeito da escala a partir de 3 diferentes diâmetros de colunas e a alteração da mídia filtrante da biorretenção com adição do bagaço da cana-de-açúcar. Não foram encontrados indícios que o diâmetro das colunas e que a alteração da mídia filtrante tenha afetado o resultado de desempenho de retenção do escoamento pluvial. No entanto, a retenção do escoamento ele foi influenciado pelo regime de dosagem que foi utilizado nos experimentos e pela condição de umidade da mídia filtrante. Os diferentes diâmetros das colunas e a alteração da mídia filtrante não influenciaram a remoção de sólido, suspensão, nitrito e fosfato. Os 3 diâmetros de biorretenção se comportaram de forma semelhante para o pH, para a cor, para a turbidez e para a condutividade. E a adição do bagaço da cana-de-açúcar ela foi favorável para a redução de cor aparente, turbidez, sólido, suspensão, nitrito e fosfato. Já o pH e a condutividade elétrica eles tiveram acréscimos ao passar pelas biorretenções com mídia modificada. As biorretenções com mídia filtrante convencional, as colunas de 300 e 200 milímetros removeram nitrato,
enquanto que as colunas de 400 milímetros agiram como fonte de nitrato. As biorretenções com bagaço de cana-de-açúcar apresentaram remoção de nitrato mais variável, né? Ocorreu lixiviação ao longo do experimento e ocorreu lixiviação nas colunas de 300 e 200 milímetros também. O efeito escala foi observado nas biorretenções com mídia filtrante modificada, assim como nas biorretenções com mídia filtrante convencional, visto que o diâmetro maior lixiviou mais nitrato do que as colunas menores. E com isso, o efeito escala ele pode assim estar afetando os resultados de remoção de nitrato. A vegetação utilizada, clorofito como ozônio, ela se adaptou bem às biorretenções, ao regime pluvial proposto. Elas apresentaram ampliação do sistema radicular e aumento da biomassa, o que indica, então, que essa espécie ela pode ser utilizada em biorretenções aqui para regiões do nosso clima. Como contribuições à pesquisa, a abordagem das biorretenções em colunas no Brasil, esse formato de investigação, né, ela pode abrir abrir possibilidade para investigações de tecnologias específicas aqui para o nosso clima, para a nossa região. A abordagem da biorretenção com mídia filtrante modificada, principalmente um resíduo gerado em grande quantidade aqui no Brasil. Então, nessa pesquisa, a gente aliou duas problemáticas que a gente enfrenta no Brasil, que é tanto a destinação de resíduos sólidos, como o gerenciamento do escoamento pluvial, e a possibilidade de replicar, né, essa metodologia, avaliar outras condições de clima, solo, ampliando, então, a rede de informações sobre biorretenção aqui para o Brasil. Quanto às limitações da pesquisa, infelizmente, eu não tenho como não comentar sobre a dificuldade de financiamento de pesquisas, né? A gente trabalhou o tempo inteiro com corte, sempre que eu e a professora Rutineia fazíamos algum planejamento, logo em seguida vinha, né, notícia de algum corte, então que fazia a gente recalcular a rota e pensar em outras possibilidades, né? Então esse orçamento restrito ele foi carregado em todas as etapas da nossa pesquisa, como a utilização do escoamento pluvial sintético, porque se a gente utilizasse escoamento natural, a gente ia ter muitos custos com a caracterização do escoamento natural. Da mesma forma, o planejamento de amostragens da qualidade do efluente, né, que foi feito em apenas 5 momentos, assim como a unificação das amostras dos conjuntos, né, em vez de ter 3 amostras, a gente trabalhou com uma só. Tudo isso foi visando a diminuição de custos. Eu também não posso deixar de falar sobre a pandemia, né, que nos afetou a todos de alguma maneira. A notícia, né, de que tudo fechou, então eu estava no meio da execução do experimento e tudo parou. Então, essa pesquisa ela é fruto de muitos esforços, mas eu não tenho como deixar de falar, né, do crescimento pessoal e profissional que eu tive realizando essa pesquisa. Eu participei de 100%, né, todas as etapas da pesquisa, desde lavar a brita, lavar a areia, cortar a tubulação, para construir as colunas, todas as análises laboratoriais. Então, é inenarrável o tanto que eu aprendi realizando essa pesquisa. Então eu deixo algumas recomendações que nós não tivemos a oportunidade de testar para futuras pesquisas, como testar outras composições do escoamento pluvial sintético, incluindo metais, microplásticos, avaliar também o uso do escoamento pluvial natural, testar outros regimes e frequências de aplicação de escoamento, inclusive uma série de chuva sintética,
testar outras composições e profundidades da camada da mídia, avaliar a diversificação da vegetação e outras espécies que se adaptem bem ao clima brasileiro. Também testar outras proporções do bagaço da cana-de-açúcar, até mesmo pirolizar o bagaço da cana-de-açúcar, fazer o bioshare da cana-de-açúcar. Avaliar o comportamento do bagaço da cana-de-açúcar por um período maior. Como o bagaço da cana-de-açúcar ele foi favorável em alguns parâmetros, né? Quem sabe aliar, né, o seu uso com outro aditivo de mídia possa ainda apresentar resultados ainda melhores. E aliar a mídia filtrante com o bagaço da cana-de-açúcar com a adição de uma zona submersa, visando, então, melhor remoção de nitrato. Então, eu encerro a minha apresentação por aqui. Muito obrigada.